Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um EGCast. Hoje episódio de número 25, com o tema Mundos Transitórios. Meu nome é Rafael, aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é a seguinte: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Frase de Chico Xavier. Tinha que ser o Chico, né? É. Boa noite a todos. Gaspar, daqui de Itapema, com mais um episódio, né, do nosso podcast. E a minha frase é de Joana de Ângeles. A amizade é suave expressão do ser humano, que necessita intercambiar as forças da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal. Joana de Ângeles. Oh, que bonito. Muito legal. Então tá, vamos fazer a nossa oração inicial para estarmos bem amparados na aula, né? Sim. Vamos fechar nossos olhos um minutinho, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir sua luz, sua orientação, pedir que nos envie seus espíritos de luz, nossos mentores, nossos guias espirituais, para que nos ajudem, nos intuam, que possamos nós passarmos o que nos propomos a passar, que estejam do lado de cada um de nossos ouvintes, ajudando a receber aquilo que precisam receber. Não nos deixe, Deus, nos desanimarmos perante as dificuldades, a problemas, porque temos muito trabalho a fazer. Então pedimos a sua luz e a sua presença conosco hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então o nosso tema de hoje, continuando sobre os mundos habitados e os diversos tipos deles, mundos transitórios, nosso tema de hoje. Podemos começar conceituando, né? O que é o mundo transitório? Pode fazer. Então, o mundo transitório, como a gente já estava conversando em off, né? É o período, é o lugar, vamos dizer assim, em que o espírito passa durante a sua erraticidade. Né? Para quem não conhece o termo, eu até separei aqui, pai, porque eu sabia que a gente ia acabar caindo nisso. Um espírito errante. O que é um espírito errante? Né? A questão 224 do Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? Aí a resposta diz assim: é um espírito errante que aspira um novo destino, que espera. Então, o espírito errante é aquele que está no período entre uma encarnação e outra. Aquele que ainda tem necessidade de reencarnar. Que ainda tem necessidade de reencarnar, logicamente. E nesse período, ele não fica no limbo, ele fica em algum lugar. Esse algum lugar que nós vamos tratar hoje são os chamados mundos transitórios. Certo? Certo. Vale lembrar o nosso texto, estamos falando de mundos habitados, né? Só dar uma pequena relembrada da nossa aula anterior, que eu achei muito interessante. Falou dos mundos, que Kardec assim os classificou, né? Como mundos primitivos, mundo de provas e expiações, que é onde nós vivemos, né? O mundo de regeneração
que é o próximo passo da Terra, e mundos ditosos, já aí então um pouco mais feliz, um pouco mais agradável de viver, e finalmente os mundos celestes, né? Então esses são mundos, principalmente os primeiros, aonde as encarnações são corpóreas, né? Exato. E nos mundos transitórios, como são espíritos errantes, né, espíritos que necessitam reencarnar, não é corpórea. Eles vivem nesses mundos como descansando da grande jornada, né? Como espírito mesmo, né? Espírito. E se preparando para o retorno à carne. É interessante a gente saber disso e falar sobre isto, porque muitas pessoas perguntam, mas onde é que fica o espírito quando o corpo morre? Então a gente tem algum conhecimento de colônias espirituais, né? Filme. Mas e quem não merece ir para o nosso lar? Vai para onde? É o espírito errante, né? É um espírito que deve de ficar em algum lugar, né? Então esse algum lugar é o mundo transitório. Pode ser bom, pode não ser muito bom, pode ser extremamente ruim, que depende exatamente do tipo de espírito, né, do tipo de vida que levamos, né? E como nós nos agrupamos por sintonia no mundo espiritual, funciona dessa forma, assim como na Terra, né? Sim. Porque eu vou me relacionar com aqueles que pensam igual a mim, você da mesma forma, Exato. né? Quem nos ouve, nos acompanha também, é uma coisa assim natural. Você busca aqueles que pensam igual a você, que têm a mesma trajetória, enfim. No mundo espiritual a mesma coisa. Os espíritos vão se relacionar, vão se agrupar com aqueles que têm o mesmo sentimento, o mesmo pendor, os mesmos pensamentos. Que pensam da mesma forma, né? É verdade. Então imaginamos, né, não estamos aqui fazendo julgamento nenhum de nenhum espírito, mas vamos imaginar aqueles espíritos muito perversos, e tem muitos desses ainda encarnados. Ao desencarnar, para onde que eles vão? Eles não vão para o nosso lar, não é verdade? Sim. Porque lá no nosso lar é um mundo onde espíritos já mais, não vou dizer adiantados, mas com mais merecimento, que são resgatados e são tratados no nosso lar. Só para salientar, como você comentou do filme do Nosso Lar, para quem assistiu, eu acho que muita gente deve ter assistido, só ali no filme mostra pelo menos dois tipos de mundos transitórios, né, que tu já comentou. O André Luiz passou pelo umbral, acho que todo mundo já ouviu falar também em umbral também. E umbral, né? Que é justamente isso, ele estava numa condição espiritual não tão boa, e lógico, foi parar naquele lugar ruim, naquele lugar de sofrimento. De dor, de gemido, né? Exatamente. Após esse período, após ele ter, digamos, entendido o porquê que estava lá e ter se arrependido das coisas que fez, aí sim ganhou o direito de acesso ao nosso lar, que foi ajudado, né, pelos espíritos de luz e levado até lá. Mas não tem apenas o nosso lar como colônia, lugar, né? como colônia boa. Nosso lar é um exemplo. Se eu não me engano, ele está localizado fisicamente mais ou menos em cima do Rio de Janeiro. No livro dele ele comenta isso. Só que ao longo, em volta do globo, existe uma outra centena, eu não sei a quantidade de número, mas existe uma grande quantidade de colônias no tipo do nosso lar. Tão grande quanto, outras menores, outras maiores. Na série do André Luiz, de livros que ele escreveu por intermédio do Chico, ele também comenta que existem outros colônias menores e que às vezes estudantes vão até o nosso lar para estudar como é que funciona, porque é como se fosse uma cidade, né?
Funciona como se fosse uma cidade. Inclusive as outras, cidades menores com suas organizações, cidades maiores com as suas devidas organizações. Né? Só para dar um parâmetro que às vezes as pessoas assistem um filme ou só ouvem falar, não, todo mundo que morre vai para o nosso lar. Não é exatamente isso. Você vai para uma dessas colônias similares ao nosso lar. Se tiver o merecimento, né? Logicamente, se você tiver com as suas vibrações afinadas com aquele lugar. É sempre bom a gente falar, a gente já falou várias vezes, né, Rafa? Sim. E o teu destino no mundo espiritual está vinculado, sem dúvida alguma, à tua evolução moral, à tua evolução espiritual, aquilo que você foi na vida precedente, que tipo de vida, né, que levou, que tipo de benefícios que você angariou para você mesmo, que tipo de virtudes, né, você praticou. Tudo isto, né, vai numa balança. E, como a gente sempre comenta, quem pratica o bem, quem vive bem, quem tem amor no coração, sem dúvida nenhuma, vai para um mundo semelhante àquele em que viveu, né? Mas, infelizmente, né, porque nós que vivemos no mundo de provas e expiações, e muito imperfeitos ainda, e quando a gente diz nós, a gente faz uma reflexão, não, mas espera aí, mas eu não faço mal. Né? E veja bem, você convive com teus colegas de trabalho, todos os que nos acompanham podem pensar no seu trabalho, na sua convivência, no seu bairro, né, na sua comunidade. Não, mas aqui não tem gente mal. Né? Então, de uma forma ou de outra, nós não praticamos o mal. Sim. Então a gente não sabe exatamente para onde que nós vamos, né? Porque o exemplo do André Luiz é clássico, né? Isso, ele era médico, ele inclusive atendia de graça muitas vezes, algumas famílias, meio a contragosto, no livro, no filme ainda mostrava, mas assim ele ainda fazia esse esforço, ainda até atendia alguns necessitados de graça. E mesmo assim não foi suficiente. Mesmo assim ele acabou passando 7 ou 8 anos, não lembro agora. 8 anos em algum umbral, passando por um determinado sofrimento. Lógico, ele tinha problemas, ele teve problemas, acho que de intestino em função do fumo, né? Da bebida do fumo. Então ele foi considerado um suicida inconsciente. Né? E lógico, né? Quando desencarnou, foi para um lugar específico para esse tipo de caso. Então, assim, que nem você falou, tu não pratica o mal, mas tu também não está praticando bem, tu também não está, né? Ou seja, se André Luiz passou por isso, nós, logicamente, não estamos muito fora disso aí, não. É que assim, a justiça dos homens não abrange todas as faltas do homem, né? Sim. Porque assim, a justiça humana, ela cobra e te pune por aqueles malefícios que você faz a outrem. Mas os males que você faz a você mesmo, a justiça humana não atinge, não cobra, né? Então eu posso estar me embebedando, me endividando no jogo, com tendências más para todos os lados, e isso a justiça dos homens não tem nenhum artigo, nenhuma constituição, nada que diga que isto é punível dentro da justiça humana. Sim. Mas não passa despercebido pela justiça divina. Então quando a gente diz, não, mas eu não sou mal, eu não faço mal, para os outros, né? Sim, o próprio André Luiz se questionava, não, mas peraí, eu não fiz mal para ninguém, por que eu tô médico, fazendo? Né? Sou médico, poxa, eu ajudo as pessoas, mas mesmo assim teve que pagar a sua cota, né? É verdade. Eu acho que, Rafa, né, nesse nosso bate-papo, tem 2 exemplos de mundos transitórios em que o André Luiz fala, um é na obra Libertação, e outro no Mundo Maior. Até é interessante a gente relatar o que o André Luiz falou nesta obra. Pode ser. Do que ele encontrou, né, quando ele já estava lá na fase de aprendizado, que ele ia visitar os necessitados, né, junto com os mentores, né? Sim. Então, assim, na série André Luiz, na série
André Luiz nos esclarece a respeito dessas diversas regiões espirituais. Na obra Libertação, capítulo 4, há referência sobre uma cidade situada no vasto domínio das trevas, limítrofe com a terra, assim descrita por André Luiz. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureira de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos, gemidos, tipicamente humanos, eram pronunciados em todos os tons. Então aqui está uma pequena definição de um dos mundos que André Luiz visitou, e olha o que ele descreve, né, que tipo de mundo era aquele. Então esse era um mundo de espíritos sofredores. Exato. Tanto que ele ouvia gemidos, né, e eram gemidos de humanos que vinham dos charcos. Então imaginamos lá, ele estava num local escuro, os pantanoso, pesado. Os espíritos que acompanharam ele lá, os mentores, foram volitando, chegando lá naquela situação lá, nem volitar não conseguiam mais. Só para a gente entender, volitar é a propriedade do perispírito de se viajar na velocidade do pensamento, né? De flutuar. E viajar com grande velocidade. Então, nesses ambientes, nem isso era possível, de tão pesado era a carga vibratória, né? Muito denso, né? Muito carregado. Então, esse é um exemplo de um dos mundos transitórios, né? Obviamente que nem todos os mundos transitórios têm essa descrição. Exato. Tem alguns mundos transitórios que são mundos de espíritos não maus, né? Espíritos bons, que estão lá descansando, né? Como o nome está dizendo, transitórios. Se preparando para uma nova jornada aqui na Terra. Para uma nova jornada. Bem isso mesmo. E uma curiosidade, o nosso planeta Terra já foi um mundo transitório. Então está descrito na nossa apostila, no texto que nós vamos disponibilizar, e sempre temos disponibilizado, e que a gente pede que quem nos acompanha vá lá, né, baixe aquele texto, leia, porque a gente não consegue falar sobre tudo, né, Rafa? Sim. Alguma coisa a gente deixa passar. Mas lá está a explicação de que a Terra já foi um mundo transitório. Quando? Na época da sua criação, né? Lá nos primórdios, quando não existia a vida humana. Aí nesse ponto eu queria fazer um pequeno adendo, porque eu também fui ler o material e acabei descobrindo que existe, pelo menos até onde eu entendi, me corrija se eu estiver errado, 2 tipos de mundos transitórios. Tem esses que nós estávamos comentando até agora, que são as colônias, são os umbrais que orbitam o planeta. E outro tipo, que é o que mais está descrito no Livro dos Espíritos, a partir da questão 234, são os planetas, são os orbes em que se encontram seres vivos, não, como você falou, não encarnados, mas seres espíritos, né? Então, no Livro dos Espíritos explica isso que você estava falando. Aí eu acho que vale a pena até a gente ler uma pergunta aqui, que é o que onde ele mais fala, né? Aí a questão 234 fala assim: há de fato, como foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Aí a resposta: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, que seriam campos de camping, né,
ele usou um colóquio aqui, né? Campos onde descansem de demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que elas podem ter acesso e que eles gozem de maior ou menor bem-estar. Então, por essa resposta, a gente sentiu a conclusão de que, de novo, a partir da aula passada, onde a gente já estava comentando, todos os planetas, todos os mundos são habitados. Nem todos habitados fisicamente, na carne. Isso. Né? Nem todos. Porém, todos têm, acho que, colônias como essas que nós comentamos, que não estão vinculadas aqui à Terra, mas estão vinculadas a outros orbes, a outros planetas. Né? Então, no Livro dos Espíritos trata mais desses mundos transitórios, se você olhar. E o nosso material, né, divide bem e trata os dois. Tem as colônias aqui vinculadas à Terra, e aí, que nem você falou, em algum ponto aqui do Livro dos Espíritos, eles perguntam se a Terra... Não, na verdade a pergunta, se eu não me engano, era se esses mundos transitórios serão sempre transitórios. Aí os espíritos respondem que não, eles também progridem, exatamente como a lei de progresso rege todo o universo. Aí eles perguntam se a Terra um dia vai ser um mundo transitório, né, uma coisa assim. Ele falou, não, a Terra já foi um mundo transitório. Aí perguntam de novo, quando? Não, quando ainda estava em formação, quando ainda o planeta estava praticamente em ebulição. Então, lá no princípio, né? Lá no princípio. Então, vinham para cá espíritos, né, que se afinavam, que estavam em algum período errante de alguma outra encarnação, entre uma outra encarnação de algum outro planeta onde já era possível vida encarnada. Então, dá para ter uma ideia do que é mais ou menos os mundos transitórios, né? É verdade. Você veja que na pergunta 234, em algum ponto ele diz assim, ó, onde descansem, falando dos espíritos, né, de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Então, não é um mundo onde você vai descansar assim, mas... Você não vai tirar férias, né? Não vai tirar férias, é verdade. Um tanto penoso, quer dizer. Sim. Tem mundos muito, muito, muito densos, muito difíceis dos espíritos sobreviver, e os mundos que não são tão difíceis, mas mesmo assim ainda são penosos, né? E é interessante, tanto, até vamos sugerir que os que nos acompanham, pegue lá seu Livro dos Espíritos, lá na parte 2, no capítulo 6, a partir da pergunta 234, tem algumas perguntas ali que esclarecem bem o mundo transitório, né? A Terra, quando foi, que tipo de espíritos que estão lá, como é que é a formação desses mundos, né? Eles são estéreis, eles não produzem nada naquele momento. Exato. E é por isso, Rafa, talvez aqui esteja falando uma bobagem, mas a ciência do homem descobriu já planetas que eles atestam impossível a vida humana. Muito bem, impossível a vida humana de espíritos encarnados, né? Porque de espíritos desencarnados, sim, todos eles são habitáveis. Com certeza. Pode ser um satélite, pode ser um planeta, né? Então, eu lendo aquilo ali, eu entendi que o homem realmente pode descobrir planetas que não têm condições de serem habitados por humanos. Mas esses planetas podem ser, sim, mundos transitórios. Mundos transitórios, habitados por espíritos, né? Por espíritos. Colônias espirituais que lá orbitam. Porque o seu solo é estéril, não produz nada, e exatamente nesses mundos é que são os transitórios. Mas vamos pensar um pouquinho nos planetas que estão perto da gente. Que o homem já descobriu, né? O homem já descobriu. No texto aqui, do próprio Livro dos Espíritos, a gente já viu, fala claramente, não existe mundo que não esteja habitado. Né? Isso. Todos eles são aproveitados. Deus não ia colocar essa imensidão de planetas e satélites né, e estrelas à toa no próprio universo.
Simplesmente para servir de vitrine para os nossos olhos, né? Exatamente. Então, os planetas aqui que estão perto, que o homem já mandou 1001 sondas, que não é um planeta estéreo, não tem nada. Realmente, não vai ter nada. Mas está lá, com certeza, orbitando mundos transitórios, colônias espirituais mais ou menos evoluídas, que ainda o homem não tem condições de perceber, de ver com os olhos carnais, ou com qualquer equipamento eletrônico. Né? Bem isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Então, eu penso que o tema ele é interessante, ele é gostoso, mas sobre mundos transitórios é isto, né? Eu acho que valeria a pena, sim. Eu separei aqui quando estava dando uma olhada, a duração desse tempo que tu fica lá nesses mundos transitórios, né? Isso varia muito de espírito para espírito. Pode durar horas, como pode durar milhares de anos, dependendo da evolução de cada um. Da resistência que o espírito tem em se melhorar, né? Exato. Né? Então, esse tempo é muito variável e ele vai depender do livre-arbítrio também de cada um, né? Sempre lembrando disso. Lembrar que erraticidade, o tempo que você está lá entre uma encarnação e outra, não constitui uma inferioridade para o espírito, de maneira nenhuma. Diga-se de passagem que nesse período você pode evoluir, você pode aprender, você pode estudar, né? Não precisa necessariamente estar parado esperando uma próxima encarnação. Né? Eu acho que valia a pena a gente só comentar, né, para as pessoas terem noção desse tempo que tu fica na erraticidade, e que você pode também evoluir estando lá, né? Não só aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque se a gente fica falando só de coisas ruins, né? Lógico. Que imagem que nós vamos passar para quem está estudando conosco, né? Que você só vai sofrer do outro lado. Vai sofrer. Não é bem assim. Alguns sim, isso. Outros talvez não, né? Eu, no meu caso, já estou esperando o pior, mas tudo bem. E aí cada um vai fazer a sua reflexão, né? E vai ver como é que é a sua vida, como é que é o seu dia a dia, e aí já vai poder tirar uma prévia de que tipo de mundo que vai habitar quando for para o mundo espiritual, né? O bom, lógico, o ideal, o desejável é que cada um cumpra com seus compromissos, com seus deveres, que siga os mandamentos do Divino Mestre, para garantir lá do outro lado um mundo mais agradável, né? Mais melhorzinho, né? Um pouquinho melhor, é verdade. Um hotelzinho ali, 3 estrelas, pelo menos, né? Pelo menos isso, é verdade. E, sei lá, o que mais que temos para falar? Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar. Eu queria só ler um trechinho. No final ali do capítulo que você citou do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz uma conclusão que eu achei bem interessante, um trechinho que ele comentou ali, que eu acho que valia a pena a gente ler. Ele comentou assim, ninguém contestará que, nesta ideia de existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoados por seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais um problema. Então, assim, não é nada absurdo, não é nada... Né, pelo que eu entendi do que o Allan Kardec nos falou, isso é normal, é o corriqueiro, é a lei do próprio universo e é assim que ele funciona, né? Exatamente, é bem isso. Até porque a gente já falou aqui várias vezes, você há pouco instante também comentou, que Deus, né, é tão sábio, né? A inteligência de Deus é incontestável. Ele não faria jamais um mundo fantástico como é o universo, com bilhões e bilhões de satélites e planetas, simplesmente para criar. Se a gente raciocinar um pouquinho, não é difícil de entender que há vida em todo esse universo, né? Agora, pode ser que a vida não seja corpórea, como comentamos há pouco instante, né? Lógico. Os espíritos errantes vivem em planetas, satélites, que são estéreis. Isso a ciência daquilo que eles conseguiram conhecer, eles já comprovaram. Não, neste planeta é impossível ter vida. Ter vida. Tudo bem, vida corpórea. Exato. Vamos chegar mais perto, né? Temos a Lua aqui do nosso lado.
que é a mais pertinha. De fato, não tem como ter uma vida orgânica de maneira nenhuma. Não tem atmosfera nenhuma, não tem oxigênio nenhum, não tem absolutamente nada. Mas a gente pode saber sim que tem alguma colônia espiritual e há espíritos orbitando e vivendo naquele satélite. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, podemos concluir, né? Eu acho que era isso, né? Acho que deu para entender bem direitinho que é mundo transitório, né? Sem dúvida. Uhum. Vamos ler o finalzinho do nosso texto aí, onde realmente faz uma conclusão do tema, né? Uhum. As duas frases finais. Sim. Elas dizem assim, ó: concluímos dizendo que os mundos transitórios possivelmente fazem parte dos corpos celestes, espalhados pelo universo, podendo ser um planeta, um satélite ou algo similar. Já regiões espirituais, também denominadas zonas, colônias ou esferas, correspondem às coletividades desencarnadas existentes nos planos dos espíritos e vinculadas a este ou aquele planeta. Então, só para fazer o final aí, o fechamento, né? O que a gente conclui? Pode ser um planeta, um satélite. Um satélite, né? Qualquer outra coisa similar a isso, né? Similar a isso, ou ainda os planos espirituais vinculados aqui à Terra ou até esses próprios planetas. Né? Acho que é por aí a nossa conclusão. Então, fechamos a nossa aulinha de hoje, né? Pedir mais uma vez aí aos nossos amigos que nos acompanham que leiam o texto, vão lá no Livro dos Espíritos, vejam as perguntas a partir da 234. Ela é bem esclarecedora e, restando alguma dúvida, entre em contato conosco. Sim. Nós sabemos responder num primeiro momento? Não, mas vamos pesquisar. Sim, se não soubermos, vamos pesquisar, né? Vamos estudar e a gente vai dar uma resposta, com certeza. Com certeza, sem resposta a tecnologia não deixa, não. É verdade. Então, vamos fazer o nosso encerramento, vamos à nossa prece final. Convido a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, que nos ouvem, que no momento da oração feche os seus olhos da carne, entre em sintonia com o nosso Pai Maior, esse Deus de amor, esse Deus que nos perdoa, que nos dá as oportunidades necessárias para a nossa evolução, que nós os amamos, Pai amado. Queremos te agradecer, muito obrigado. Obrigado por tudo que tem nos dado, Senhor. Tudo que possuímos, nós sabemos, é pela tua bondade, pelo teu amor. Então, Mestre amigo Jesus, em teu nome também, que aqui estamos reunidos, em busca de um pouquinho mais de saber, procurando transmitir também um pouquinho mais do saber a todos os nossos irmãos que buscam o conhecimento. Nós te agradecemos, Jesus. Nosso muito obrigado. Agradecemos também aos espíritos amigos, irmãos nossos, que nos acompanham, que aprendem conosco, que nos ajudam em nosso curso, que nos intuem para a palavra. Nós agradecemos, nosso muito obrigado. E assim, agradecidos a Jesus, a Deus nosso Pai, a todos os nossos amigos que nos acompanham, aos espíritos que estão conosco, nós encerramos a nossa aula de hoje, rogando a Ti, Mestre amigo, que o Teu amor e a Tua paz estejam dentro de todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, o tema da nossa próxima aula vai ser sobre o planeta Terra. Olha só. De provas e expiações. Então vamos falar de todos esses mundos que já falamos, vamos ter uma aula só sobre o planeta Terra, só sobre o que nós, quem somos, o que somos, né? O que estamos fazendo aqui? É. Por que estamos num planeta de provas e expiações? Exatamente.
Poderíamos já estar lá na frente, né? Ah, com certeza. Como também poderíamos estar em mundos primitivos. Mas não, nós merecemos estar no planeta de provas e expiações. Tudo isso a gente vai ver, né, então, na próxima aula, né? Exatamente. Então, meu boa noite a todos. Que Deus fique convosco e até a próxima. Muito bem. Boa noite para todo mundo e até a próxima aula.